Programa Graça e Paz. Apresentador Juscelino Lima. Oremos. Pai de infinita graça e poder. Deus bondoso, Deus piedoso, Deus de justiça. Deus que revela os segredos aos seus filhos, conforme a bondade e misericórdia. Vem sobre nós, Espírito Santo, nos fortalecendo, nos fazendo ser uma nova criatura em Cristo Jesus, o Nazareno. Liberta, ó Pai amado, os cativos. Repreende, ó Deus querido, tudo aquilo que o inimigo tem projetado contra as vidas dos teus filhos, contra aqueles, meu Pai amado, que estão vivendo um tempo de angústia, de depressão. Ah, Senhor, cura os enfermos para a tua glória. Repreende tem se projetado contra as nossas vidas. Desfaz as hostes infernais da maldade, que o Senhor coloque por terra, no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo, tudo aquilo que o inimigo tem projetado, Senhor. Que o Senhor venha derramar do bálsamo, da cura, do renovo, da restauração. Que o Senhor derrame, Senhor, sobre as nossas vidas a tua paz e a tua benevolência em Cristo Jesus. Nós somos carentes de ti, ó Pai. Tua presença, nós não poderíamos suportar tanta luta, tanta adversidade. Queremos te pedir, ó Deus querido, conforme a tua bondade, misericórdia e poder, conforme, Senhor, as nossas necessidades em Cristo Jesus o Nazareno, para que o Senhor traga liberdade, traga o alívio para as nossas almas, traga o refrigério para as nossas vidas, liberta o cativo, repreende toda a opressão maligna, desfaz as hostes infernais da maldade, traz, meu Deus querido, para as nossas vidas, de acordo com a tua vontade e o teu querer, uma palavra aos nossos corações. Porque sem a tua vontade nós não poderemos, Senhor, prosseguir, caminhar, sem, Senhor, verdadeiramente estar prostrado, arraigado nos teus pés. Nós poderemos, Senhor, prosseguir em frente, mas em Cristo Jesus do Nazareno eu creio, meu Pai, que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações, que em Cristo Jesus do Nazareno eu creio que o Senhor trará a salvação, que o Senhor trará a cura nesta tarde, que em Cristo Jesus do Nazareno eu creio que o Senhor trará a transformação para as nossas vidas. Fala conforme a tua bondade, misericórdia, poder nesta tarde sobre as nossas vidas, porque nós necessitamos, nós precisamos de ti, que faz com que os céus e a terra se movam para abençoar os teus filhos. Então, no nome santo do teu Filho, nós te pedimos, nós te clamamos e rogamos. Traz a cura, traz a liberdade, traz a transformação, a renovação. Derrama do vigor, derrama, Senhor, da tua fortaleza sobre as nossas vidas, porque tu és, Senhor, o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. O nosso socorro vem de ti, que fez o céu e a terra. Ah, Pai amado, neste momento, se não for ao Senhor, nós já teríamos sido engolidos vivo pelo nosso inimigo, Senhor. Mas como tu és poderoso, forte e eterno, e uso de misericórdia para com a nossa vidas. Muito obrigado, Pai querido, por mais uma vez estar nos guardando até aqui. Senhor, cura aquele, meu Pai amado, que está angustiado, depressivo, amargurado. Que o Senhor liberte neste momento, Senhor, aqueles que estão escravizados pelo poder do maléfico. Traz liberdade, traz restauração, santificação para a tua glória em Cristo Jesus o Nazareno. Assim nós te oramos, crendo que o Senhor nos dará um culto cheio da tua presença em Cristo Jesus, para a tua glória. Louvado seja Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Valcinete Oliveira, seja bem-vinda. Erivan Lopes, Charlene Rodrigues, Raimunda Reis, que Deus continue abençoando as vossas vidas em Cristo Jesus o Nazareno. Nós louvamos, nós glorificamos o nome do Senhor, que até aqui tem nos ajudado a superar as crises, as lutas, as adversidades, que até aqui o Senhor tem derramado do bálsamo, da cura, da transformação sobre as nossas vidas. Nós glorificamos, nós exaltamos a esse Deus que tem todo o poder no céu e na terra.
esse Deus que muda o cativeiro daquele que crê, daquele que o busca, daquele que vai em sua presença. Então, se você crê, Deus hoje tem uma palavra aos nossos corações conforme a sua bondade, conforme as suas misericórdias para a glória dele. Então, nesta tarde, nós iremos falar que muitas vezes nós não nos conhecemos. Falamos, mas na verdade, muitas coisas nós precisamos descobrir em Cristo Jesus. Que se não fosse a sua palavra, que se não fosse verdadeiramente as suas misericórdias, nós já teríamos sido destruídos pelas nossas próprias decisões. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós achamos que somos superiores aos outros. Muitas vezes nós podemos todas as coisas e no final, se não for a misericórdia do Senhor, vamos vencer esta luta, essa adversidade que nós enfrentamos dia após dia. Então nós glorificamos, exaltamos ao Senhor. Gardenha Gomes, que Deus abençoe a vossa vida em Cristo Jesus. E vão compartilhando para que outras vidas sejam abençoadas pelo Espírito Santo de Deus. Nós louvamos, glorificamos, porque Deus ele é fiel, ele é justo, ele é tremendo. E como é que está a sua vida hoje? Como está você se comportando nesta tarde em Cristo Jesus? Será que nós já tomamos decisão que muitas vezes nós nos decepcionamos com as nossas próprias decisões? Você já tomou uma decisão ultimamente que trouxe prejuízo para a sua própria vida? Porque muitas vezes nós tomamos essas decisões que ferem os princípios de Deus e traz dor e sofrimento para as nossas almas. Muitas vezes nós tomamos decisões que nós mesmos procuramos nos entender e não nos entendemos. Mas eu louvo, eu glorifico e exalto o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele vai nos ensinar com a sua palavra, nos ensinando a verdadeiramente a nos conhecer melhor. Através da palavra de tarde, nós somos cheios de falha. Deus que nos conhece perfeitamente, tanto por dentro como por fora. Irmã linda, Silvia, Helena, que Deus a vossa vida em Cristo Jesus, o Nazareno. Então, em Cristo Jesus, nós iremos descobrir, meus amados irmãos, que nós podemos melhorar, que nós podemos aprender com as situações que nós enfrentamos dia após dia. Jesus, nós iremos aprender nesta tarde que se nós olharmos para Cristo com um olhar de misericórdia, de perdão, nós iremos aprender a como passar pelo meio dos vales, pelo meio da prova. Nós iremos aprender a como verdadeiramente andar nos caminhos do Senhor conforme a sua bondade, conforme as suas misericórdias, para a sua glória. Louvado seja Deus. Como você se encontra hoje? Como nós nos encontramos agora? Será que nós tomamos as decisões certas nos últimos minutos? Nas últimas horas? Será que nós tomamos as decisões que verdadeiramente trouxe paz para as nossas vidas? Nós tomamos decisões que trouxe amargura para os nossos corações?
Qual foi as decisões que nós tomamos nos últimos dias, nas últimas horas? Precisamos entender isso. Nem sempre aquilo que nós pensamos é o melhor para nós. Nem sempre aquilo que nós imaginamos é aquilo que nós precisamos para as nossas vidas. A minha decisão vai fazer com que eu viva conforme ela. Se a minha decisão foi em Cristo Jesus, ela será boa, maravilhosa. Mas se a minha decisão foi pela minha própria vontade, é muitas vezes pelo nosso eu, pelo nosso ego, muitas vezes nós usamos de arrogância nos nossos, achando que nós somos o melhor. Muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas que trazem dor e sofrimento para as nossas almas. Meu querido amado irmão André Alves, cantor, que Deus abençoe a vossa vida em Cristo Jesus, que Deus continue derramando da graça, da paz, das misericórdias sobre a sua vida, meu amado. Minha vida é a sua vida. Muitas vezes nós não nos conhecemos. Ele nos conhece perfeitamente. Ele sonda os nossos corações. E verdadeiramente nos fala através da sua palavra, nos ensina como nos comportar, nos ensina como ser fiel verdadeiramente a Ele em todo o tempo. Então, se nós entendermos, compreendermos e vivermos, tem um Deus que muda cativeiro, tem um Deus que traz a liberdade, Deus transformação para a vida do homem, um Deus que, quando o homem compreende e entende que a vontade de Deus é melhor, que a vontade de Deus é superior à nossa em todas as decisões, nós aprendemos que tem um Deus a enfrentar as adversidades, as provas e as pelejas em Cristo Jesus, o Nazareno, para a glória de Deus. Então faça a vontade de Deus na sua vida e você vai contemplar o nome do Senhor sendo glorificado. Terezinha Pereira, que Deus abençoe a vossa vida em Cristo Jesus. Você que está compartilhando para que outras vidas sejam plenamente abençoadas de Deus. Porque nós cremos que a palavra do Senhor vai falar poderosamente aos nossos corações, conforme as nossas necessidades, conforme a bondade e as misericórdias de Deus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta tarde se encontra em Lucas. Meus amados irmãos, no capítulo 22. E eu quero ler a partir do versículo 54 ao versículo 62 para a nossa meditação para a glória de Deus. Irmã Terezinha Lopes, que Deus abençoe a vossa vida em Cristo Jesus o Nazareno. E vão compartilhando, irmão, vão compartilhando, porque nós cremos que outras vidas serão poderosamente abençoadas em Cristo Jesus o Nazareno. Então, meus amados irmãos, abra a vossa Bíblia em Lucas, no capítulo 22, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. No capítulo 22, a partir do versículo 54 ao versículo 62, para a nossa meditação em Cristo Jesus o Nazareno. Porque Ele é santo, Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é o Deus que traz liberdade, vida, restauração. És o Deus que mostra a sua grandeza, o seu poder. És o Deus que pode trazer à existência
aquilo que não existe para a sua glória. Porque tudo é para Ele, tudo é para glorificar, tudo é para exaltar o nome santo desse Deus, que vive, que reina e que opera prodígio, milagre e maravilha. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus. Então, para a glória de Deus, nós iremos mais uma vez ler a palavra do Senhor aos nossos corações. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 22. A partir do versículo 54, para a nossa meditação. Então a palavra do Senhor nos fala assim para a nossa meditação em Cristo Jesus, o Nazareno. Então, prendendo, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse-se os olhos nele, disse: esse também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, e outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que diz. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente para a glória de Deus. Pai bondoso, Deus de glória. Ah, Senhor. Te pedimos, Senhor, nesta tarde, nesta hora, que o Senhor traga paz aos nossos corações. Senhor, se nós tivermos te negado, perdoa os nossos pecados. Fala conosco, Senhor, mostrando a tua graça sobre as nossas vidas. Senhor, que a tua palavra fale aos nossos corações conforme aquilo que nós precisamos ouvir. Alimenta a nossa alma, fortalece a nossa aliança contigo, porque nós somos totalmente dependentes de ti. Revela, Senhor, os segredos da tua palavra conforme a tua bondade em Cristo Jesus, o Nazareno, para a glória de Deus. Silvana Fernandes, que Deus abençoe a vossa vida. E vão compartilhando, irmão, vão compartilhando para que outras vidas sejam completamente abençoadas pelas misericórdias de Deus. Porque suas misericórdias são infinitas. Suas misericórdias são bondosas, maravilhosas, eternas. As misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Então todos aqueles que estão em Cristo Jesus conseguem compreender, ver e entender que há um Deus que é santo, um Deus que é fiel, um Deus que é justo e maravilhoso. Então nesta tarde nós iremos mais uma vez em Cristo Jesus falar da bondade de Deus, das misericórdias de Deus. Um Deus que traz alívio para os nossos corações, refrigério para a nossa alma e luz para o nosso caminho. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas uma coisa eu sei, que tem um Deus que move os céus e a terra para nos abençoar. Tem um Deus que muda o cativeiro daquele que crê, louva e glorifica o seu santo nome. Tem um Deus que ele é santo, um Deus que é fiel, um Deus que é poderoso e que escuta o clamor do aflito e do necessitado. Tem um Deus que pode mudar o meu, o teu, o nosso cativeiro em Cristo Jesus.
tem um Deus que está olhando para mim e para você neste momento. E a sua palavra diz para as nossas vidas: ninguém consegue se esconder do olhar do Senhor. Ninguém consegue fugir da sua presença. Então, para a minha vida e a sua vida, em Cristo Jesus o Nazareno, então, aonde você estiver, os olhos do Senhor estarão sobre você. Aonde você estiver, os olhos do Senhor estarão te vendo. Aonde você estiver, os olhos do Senhor estão te contemplando para a glória de Deus. Aonde nós estivermos, os olhos do Senhor estão nos vendo neste momento. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós iremos ministrar mais uma vez a palavra do Senhor nesta tarde. E compartilhe para que outras vidas sejam plenamente abençoadas por Deus. Irmã Damiana Santo, que Deus continue abençoando a vossa vida. Irmã Expedita Lima, que Deus abençoe poderosamente as vossas vidas em Cristo Jesus o Nazareno, que traz à existência aquilo que não existe na vida do homem, que crê, louva e exalta o nome desse Deus que é santo, fiel, justo e tremendo para a sua glória. Então, nós iremos mais uma vez ministrar a palavra do Senhor, crendo que Deus falará poderosamente conosco, conforme a sua bondade, conforme as suas misericórdias, conforme a sua santidade. Deus vai nos revelar hoje grandes coisas através da sua palavra. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração é uma palavra simples, maravilhosa, mas irá falar profundamente a nossa alma hoje. Eu creio que Deus é santo, é fiel e justo e tremendo. Zilda Santo, que Deus abençoe a vossa vida em Cristo Jesus o Nazareno. Então a palavra do Senhor aos nossos corações. Pedro nega a Jesus. Já fica a primeira pergunta ao nosso coração. Será que nós não temos negado a Jesus com as nossas atitudes? Será que nós não temos negado a Jesus com as nossas ações, com os nossos frutos? Será que nós não negamos a Jesus também nas últimas horas, nos últimos minutos? Porque muitas vezes nós podemos olhar para esse texto e dizer assim: eu não nego a Jesus. Quando nós olhamos a epígrafe, Pedro nega a Jesus. E provavelmente muito de nós fala assim: eu nunca negarei a Cristo. E eu quero te dizer que muitas vezes aquilo que nós falamos, nós fazemos exatamente ao contrário. Muitas vezes nós falamos coisa, diz assim: eu não faço o que fulano faz. E no final, o que nós acabamos de fazer é muito pior do que aquilo que fulano fez. Para a minha vida e a sua vida. E é maravilhoso a palavra do Senhor quando fala aos nossos corações, alimentando a nossa alma e trazendo esperança para as nossas. Mas há um perigo muito grande nas nossas vidas e a palavra que está escrita hoje é para o nosso aprendizado, é para o nosso amadurecimento espiritual. Muitas vezes nós achamos que nos conhecemos e no final não nos conhecemos. Pedro, ele agiu desta maneira, achou que se conhecia e no final Pedro não se conhecia. Quantas vezes nós agimos assim, meus amados? Quantas vezes nós achamos que somos superiores às outras pessoas?
Achamos que as atitudes que nós tomamos é as atitudes que verdadeiramente são as certas. Muitas vezes nós agimos desta forma. Muitas vezes nós agimos conforme o nosso coração tem determinado. Então, no versículo 54, diz assim, de Lucas, no capítulo 22. Então, prenderam e levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E olha só o que Lucas registra. E Pedro seguia de longe. Mas para que nós venhamos entender essa história, eu quero ir aqui em Mateus, para que nós venhamos meditar um pouco a mais nesta história, para que nós venhamos compreender e entender que nem sempre nós somos o dono da razão, que nem sempre as nossas vontades, aquilo que nós falamos, condiz com aquilo que nós vamos fazer. Guarde essa expressão no seu coração. Nem sempre aquilo que nós falamos é aquilo que nós vamos fazer. Então, para a minha vida e a sua vida, debaixo das misericórdias de Cristo, olha só o que é que a palavra nos fala. Então Jesus diz: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Aqui está em Mateus, no capítulo 26, o versículo 31. E é muito fundo e profundo que o profeta traz à luz da Bíblia, e eu quero trazer algo já ao meio ao teu coração. Aquilo que Jesus fala irá se cumprir sobre as nossas vidas. E eu vou aprender muito com esse texto, porque Jesus, ele vai falar a palavra profética, e muitas vezes, mesmo Jesus falando, nós não recebemos. Jesus traz uma palavra profética para os discípulos, como sempre ele vinha trazendo. Deixa eu concluir o texto para que nós possamos entender melhor. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Olha só como isso é profundo sobre as nossas vidas, nos mostra grandes coisas, grande verdade. E a primeira lição que eu trago para as nossas vidas hoje é: aquilo que nós falamos muitas vezes não condiz com as nossas ações. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo, porque eu e você erramos, eu e você falhamos, eu e você somos cheios de defeito. Você sabe qual é o nosso maior problema? É acharmos que nós somos superiores aos próximos. Acharmos que nós somos superiores àqueles que estão ao nosso redor. Muitas vezes nós achamos que a nossa sabedoria e inteligência supera a daqueles que convivem ao nosso redor. E muitas vezes nós nos enganamos. Pedro vai usar disso, meus amados irmãos. Pedro vai usar de algo que todos nós usamos muitas vezes. Muitas vezes nós usamos isso, o que Pedro usou. Olha só, Pedro achava que se conhecia. Mas no final, Jesus mostrou para Pedro que ele não se conhecia. O nosso
ar de superioridade traz muitas vezes o fracasso para as nossas vidas. Pedro, Jesus, ele vai falar a palavra profética, como ele sempre falava. Antes, as maiores palavras proféticas de Jesus eram: estou indo para o Calvário, estou indo para a cruz. Jesus sempre profetizando a sua morte. E olha só que sempre estava no caminho dizendo: Pedro vai mais uma vez, toma a frente de Jesus, se antecipa muitas vezes. Lugar, meus amados irmãos, de Pedro meditar, lugar de Pedro tentar compreender aquilo que Jesus estava falando. Muitas vezes Pedro queria desfazer aquilo que Cristo falava. Cristo disse: eu vou para a cruz, eu vou morrer na cruz por vocês e por toda a humanidade. E Pedro disse: não, Senhor, tu mesmo não vai morrer, não. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás. Então, algumas vezes Pedro quer mudar o curso daquilo que o soberano já tem determinado. Então, a Bíblia vai nos falar que o próprio Senhor Jesus, através da palavra profética, ele fala: então Jesus lhe diz: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, olha só, Pedro novamente, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Eita, Jesus. Olha só o que é que a palavra do Senhor nos fala neste momento. E isso é muito forte para as nossas vidas. Jesus dá a palavra profética dizendo que todos iam se escandalizar nele. Mas Pedro vem dizendo: eu mesmo não. Será que as nossas atitudes não são igualzinhas de Pedro? Será que também nós não agimos precipitadamente, achando que nós nos conhecemos, achando que nós podemos mudar a história, mudar aquilo que Cristo tem determinado? E isso me alegra muito ao meu coração. Amém, irmã Aparecida? Que Deus continue lhe abençoando em Cristo Jesus. Então, para a minha vida e a sua vida, nós iremos trazer aos nossos corações os 3 não de Pedro. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas há um Jesus que muda a história. Há um Jesus que muda o cativeiro. Há um Jesus que faz com que o homem velho se torne uma nova criatura. Então, através da palavra profética, nós iremos conhecer quem nós somos. Leia a palavra de Deus e a palavra de Deus vai te revelar quem você é. E eu tenho lido a palavra do Senhor, ela tem me revelado quem eu sou. Em Hebreus, diz assim para a minha vida e a sua vida. Capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e da junta e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Olha só, a palavra de Deus, ela tem o poder de revelar para mim e para você a intenção dos nossos corações. Mas infelizmente muitos estão abrindo mão desta palavra maravilhosa. Precisamos entender isso nas nossas vidas.
A palavra profética vem quando eu leio a palavra e ela se revela para mim. A palavra diz que eu vou negar Cristo, mas o meu coração diz lá dentro, eu não vou negar Cristo. Então a palavra revela a intenção do nosso coração. A palavra de Deus, ela revela quem nós somos. Ela traz a luz para as nossas vidas e dá um sinal de alerta para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela nos mostra o caminho, ela mostra que verdadeiramente quais são as ações que nós tomamos, se é de acordo com a vontade de Deus ou se é contra a vontade de Deus. A palavra de Deus, ela revela os segredos do Senhor para as nossas vidas. Ela revela para mim e para você. Ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção dos nossos corações. A palavra de Deus, ela diz assim, se você fizer isso, você vai se dar mal. E a palavra de Deus já traz um alerta, ela já nos avisa o que vai acontecer. Mas o que é que acontece nas nossas vidas? Acontece que eu e você, meus amados irmãos, olhamos muitas vezes só para dentro de nós e achamos que estamos certos com as nossas atitudes. Achamos que estamos certos com aquilo que nós vamos fazer, mas a palavra de Deus já tem determinado, já tem dito. Se você fizer isso, vai se dar mal. Se você fizer isso, você vai para o fundo do poço. Se você tomar a decisão contrária à palavra de Deus, você vai colher as consequências. Então entenda isso. A palavra de Deus, ela é apta. Ela decide os nossos pensamentos. Ela revela para nós a intenção dos nossos corações. E é interessante que quando ela revela, ela também traz para a minha vida e a sua vida o segredo. Ela mostra quem nós somos. Ela mostra qual é o resultado que será nas nossas vidas se nós não obedecermos os mandamentos de Cristo. Entendamos isso para a glória de Deus. Que muitos querem hoje uma revelação. Muitos querem hoje, irmão, o que é que Deus está te mostrando? Eu vou te dizer algo maravilhoso. Você quer saber o que é que Deus está me mostrando agora? Leia a sua palavra, que a palavra de Deus vai te mostrar a grandeza de Deus. A palavra de Deus vai revelar totalmente a sua vida. Como a palavra de Deus revela a minha vida, revela também a sua. Revela a vida de todos aqueles que leem a sua palavra. Então a palavra de Deus, ela não só é apta para discernir os nossos pensamentos, mas também ela vai até a divisão da alma e do espírito e da junta e medula para a glória de Deus. Então para a minha vida e a sua vida neste momento, há um Deus que é santo, há um Deus que é poderoso, há um Deus que é eterno, há um Deus que traz a liberdade, que traz a cura e o renovo para nossas vidas, através da palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos falar qual será o nosso futuro, qual será verdadeiramente as nossas ações que nós temos tomado. A palavra de Deus revelou para Pedro, e não só para Pedro, mas para todos os discípulos que andavam com Jesus. Qual seria a sua atitude? E entenda isso, que não foi só Pedro, mas todos disseram, nós não vamos te deixar, nós vamos morrer contigo na cruz, nós vamos ser açoitados contigo, Jesus. Mas só que Jesus já tinha falado, irmão. Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispensadas. Muitas vezes nós não queremos ouvir o que a palavra de Deus fala. E eu vou ainda mais fundo para a minha vida e a sua vida neste momento. Aqui eu estou trazendo pela palavra de Deus, a palavra profética. Jesus profetizou que os discípulos iriam o abandonar. Será que nós também não estamos abandonando a Cristo? E olha só que o que mais nós aprendemos conforme a bondade e as misericórdias de Deus.
olha só o que nós aprendemos ainda mais. A palavra de Deus, ela é a minha fonte de vida. Aquilo que ela fala, se eu observar e seguir atentamente, ela vai mudar o meu cativeiro. Ela vai mudar o teu cativeiro, vai nos dar liberdade em Cristo Jesus o Nazareno para a glória de Deus. E eu me alegro, eu louvo e glorifico a Deus por tudo que Ele tem feito para a sua glória. Então, a palavra profética, Cristo revela o que irá acontecer e muitas vezes nós não queremos obedecer. O que mais, irmão Celino, você quer trazer para as nossas vidas? Cristo avisou para os discípulos. Eu quero trazer aqui para a minha vida e a sua vida agora neste momento algo que é muito importante. O verdadeiro amigo é aquele que te alerta do perigo que você corre com as suas decisões que você irá tomar erroneamente. Cristo foi um verdadeiro amigo para os discípulos. Entenda isso. Quando Cristo falou a verdade para eles, Cristo estava o preservando. Porque a atitude dos discípulos não condiz verdadeiramente com aquilo que estava determinado por Cristo do que iria acontecer. E preste bem atenção no que eu vou dizer, que isso é muito sério para as nossas vidas. Um verdadeiro amigo, ele te diz a verdade em todo o tempo. Um verdadeiro amigo, ele sempre vai te confrontar. O amigo verdadeiro, irmão, não é aquele que está te consolando em todo o tempo. E preste bem atenção que o próprio Cristo já tinha confrontado Pedro antes. Quando nós vamos ler lá em João no capítulo 6, lá pelos últimos versículos, olha só como é importantíssimo que o próprio Senhor Jesus Cristo diz algo para Pedro que alegra muito ao meu coração quando ele fala essas palavras. Quando Cristo trouxe uma mensagem mais dura, muitos dos seus discípulos tinham abandonado. E olha só o que é que Jesus diz em João 6,67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Preste bem atenção, meus amados irmãos, que o verdadeiro amigo não é aquele que te apoia em todos os momentos nas suas decisões. O verdadeiro amigo é aquele que traz para mim e a sua vida a verdade, que nos confronta nas nossas decisões que são errôneas, que vai verdadeiramente mostrar para mim e para você que a minha atitude, a sua atitude, ela está errada, que nós não somos o dono da verdade, mas sempre tem algo para as nossas vidas que nós precisamos fazer para melhorar. Então o verdadeiro amigo Cristo não nos engana, sempre Ele fala a verdade para mim e para você. Se adulterar, vai trazer a destruição para o casamento. Se roubar, vai trazer prejuízo gravíssimo para a sua vida e para a sua família também. Se mentir, eita Jesus, não será mais chamado filho de Deus, mas agora será chamado filho do diabo. Então precisamos entender isso.
O verdadeiro amigo é aquele que nos confronta. O verdadeiro amigo é aquele que nos mostra que nós estamos errados, que a nossa decisão não é a melhor para nós. Ele diz: se eu fosse você, não faria isso. Se eu fosse você, eu iria por esse caminho, mas não por esse. O verdadeiro amigo, meus amados irmãos, não é aquele que te chama para ir para um bar. Não é aquele que te chama para usar droga. Esse daí quer que você viva escravizado. Esse daí quer que verdadeiramente o desejo do coração dele, que muitas vezes concorda com o desejo do outro coração, ele se une para um só propósito, para fazer a vontade do inimigo. O verdadeiro amigo não é aquele que nos chama para uma balada. Mas um verdadeiro amigo é aquele que nos dá o conselho certo, na hora certa e no momento certo. E muitas vezes não concorda com as nossas atitudes e nos confronta. E eu vou dizer algo para a minha vida e a sua vida. Ser confrontado não é coisa fácil. Porque está confrontando aquilo que eu já tenho determinado dentro de mim. E o verdadeiro amigo, ele confronta esta decisão que nós iríamos tomar. E se nós ouvirmos o verdadeiro amigo, a nossa história irá mudar. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas uma coisa eu sei, que tem um Deus no céu que muda o cativeiro. Tem um Deus no céu que traz a liberdade para aquele que crê, louva e exalta e glorifica o seu santo nome. Tem um Deus no céu que muda a história daquele que escuta a sua voz e obedece. Não tem amigo melhor do que Deus. Deus sempre nos confronta. Deus sempre mostra que nós estamos errados. Deus sempre diz: meu filho, se eu fosse você, não tomaria essa decisão, que amanhã vai trazer grave prejuízo para a sua vida. Então entenda isso, meus amados irmãos. Esta palavra profética mudará a nossa história. Escute o que Jesus tem para dizer sobre as suas atitudes. Porque eu estou tentando, meditando e vendo o que Jesus está falando sobre as minhas atitudes. E isso tem me melhorado muito no meu dia a dia. Isso tem trazido para mim alívio para a minha alma. E tem me ajudado a tomar e a fazer as minhas escolhas. Será que você tem estado junto desse verdadeiro amigo? Será que esse verdadeiro amigo Jesus, ele é prioridade na sua vida? Entendamos isso. Os discípulos, mesmo indo contra a vontade de Cristo, mas ouviram a voz de Cristo. Entenda isso. Os discípulos, mesmo indo contra a vontade de Cristo, ouviram a voz de Cristo. Qual é a voz que você tem escutado? Qual é o amigo que você tem estado com ele nas últimas horas? Isso aqui é fundo, né? Então, para a minha vida e a sua vida, a voz de Cristo é profética. Ela nos fala o que irá acontecer lá na frente. Aí vai caber a você se vai dar ouvido a esse amigo que é Cristo ou não. Irmão, revela aí o que vai acontecer na minha vida. A palavra já está revelando. Se você ler a palavra, ela revela o que vai acontecer comigo e com você. Então, para a minha vida e a sua vida, eu quero trazer ainda mais algo maravilhoso.
que a palavra vai nos revelar. Nós falamos da palavra profética, e dentro da palavra profética tem um verdadeiro amigo que é Jesus Cristo Nazareno. E ainda nós vamos mais além. Nós iremos agora entrar no texto que nós lemos, para nós meditarmos, vivermos e compreendermos o que está acontecendo. E eu creio que Cristo vai continuar nos abençoando, para daqui a pouco nós orarmos pelas vidas de todos, para a glória de Deus. Então, prendendo quem? Jesus. Jesus tinha já falado que ele iria ser ferido, que ele iria ser preso. E os discípulos, nós falamos sobre isso, questionaram aquilo que Jesus tinha dito, já tinha determinado. Falaram que até iria morrer por Cristo. E muitas vezes aquilo que nós falamos não é aquilo que nós vamos praticar no dia a dia. Então, para a minha vida e a sua vida, quando prenderam a Cristo, levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. Preste bem atenção, meus amados irmãos. E Pedro seguia a Jesus de longe. Pedro tomou uma decisão diferente da dos discípulos. Pedro vai seguir a Jesus de longe e nós vamos ver que os outros discípulos irão se esconder em outro lugar. Pedro nem foge com os discípulos e Pedro agora segue a Jesus de longe. Pedro não está com os discípulos e nem está agora com Jesus. Segue a Jesus de longe. Esse é um perigo muito grave sobre as nossas vidas. De seguir a Jesus de longe. Porque quem segue a Jesus de longe, ele agora já não está mais debaixo da proteção de Cristo. Quem segue a Jesus de longe, muitas vezes ele começa a esquecer dos mandamentos do Senhor. Quem segue a Jesus de longe, ele já está agora vivendo em outra dimensão. Ele já não está mais debaixo dos conselhos de Cristo. A palavra profética de Cristo já não faz muito efeito mais na vida dele. Porque o seu coração começa a ser engoldado. O seu coração começa a esfriar. O seu coração começa a viver em um tempo de frieza espiritual. Então nós precisamos entender e compreender isso. Quem segue a Jesus de longe, ele começa a se desviar da presença do Senhor. Ele começa a sair dos caminhos maravilhosos que Cristo tem para a vida dele. Então precisamos entender isso. Que quando nós seguimos a Jesus de longe, nós começamos a ir na contramão de Deus. Nós deixamos de ir para a igreja, deixamos de querer ouvir a palavra de Deus para viver engoldado com o desejo do mundo. Nós já começamos a nos tornar presa fácil para o mundo. Nós começamos, meus amados irmãos, a viver não mais ouvindo a voz de Cristo, mas agora nós estamos começando a ouvir ao mundo. Quando nós seguimos a Jesus de longe, que essa muitas vezes é a nossa decisão. Às vezes nós falamos que temos Cristo no nosso coração, mas as nossas atitudes vai nos revelar que nós estamos cada vez mais longe da presença de Deus. Então precisamos entender, compreender e ver muitas coisas sobre as nossas vidas.
Quando nós seguimos a Jesus de longe e achamos que estamos perto de Jesus, achamos que as nossas condutas agradam a Cristo, achamos que as nossas condutas verdadeiramente é conforme a graça de Deus, é conforme com aquilo que nós estamos esperando. Será que hoje nós não estamos seguindo a Cristo de longe? Será que hoje nós não estamos vivendo esse tempo de enganarmos a nós mesmos? Aí o que acontece sobre as nossas vidas? Quando nós começamos a seguir Jesus de longe, Pedro vai tomar 3 decisões. E entenda que a palavra profética já estava falada. Jesus já tinha um homem superior aos outros. E esse é o pior erro que nós cometemos. Acharmos que somos superior a alguém. Ai, mas eu tenho um conhecimento vasto, sim. Talvez aquela pessoa que você acha que não tem nenhum tipo de conhecimento, mas ela tem uma intimidade profunda com Cristo. Porque os soberbos Deus abate, mas os humildes Deus exalta. Nunca menospreze alguém. Nunca humilhe ninguém. Porque se você menosprezar e humilhar, um dia vai chegar a sua hora também. Então, para a minha vida e a sua vida, eu quero te dizer que tem um Cristo que pode mudar a história daquele que escuta a sua voz e obedece. A palavra profética já estava falada. E agora Pedro vai viver aquilo que Cristo disse. Cristo disse que Pedro iria o negar 3 vezes antes que o galo cantasse. Olha só para a minha vida e a sua vida. Versículo 55 diz: E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Pedro já não está mais na companhia dos irmãos. Agora Pedro está em outro patamar. O lugar de Pedro estar junto com os outros discípulos, Pedro agora está entre aqueles que não têm comunhão com Cristo. Pedro agora está fazendo o que diz o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a ave plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja as folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. Mas Pedro está agora sentado no meio da roda dos escarnecedores, no meio da roda daqueles que não queriam nada com Cristo. E entendemos isso, que quanto mais nós vivemos com aqueles que não lê a palavra, que não ora, quanto mais nós vivemos com pessoas que querem andar na contramão de Cristo, mais longe do Senhor nós ficamos, mais distante da presença de Deus nós vamos estar. Entenda isso, meus amados irmãos, que a palavra ela é uma revelação para nossas vidas, para que nós não venhamos errar, mas nós venhamos tomar a decisão correta nas nossas vidas. Pedro agora está assentado entre aqueles que não querem nada com Cristo. Pedro agora está assentado no meio do pátio, se aquentando, está ali. Entenda bem, é noite, é frio.
acender uma fogueira para poder aquecer. E muitas vezes nós procuramos aquecer em lugares errados. Muitas vezes nós procuramos estar no meio daqueles que verdadeiramente vão humilhar os outros, vão pisar, vão estar lá contando piada imoral, vão estar lá querendo se engrandecer. Olha, eu fiquei com tantas, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Precisamos entender, meus amados irmãos, que quando nós seguimos a Jesus de longe, nós vamos estar no meio daqueles que não querem compromisso com Deus. Quanto mais nós andamos longe de Cristo, mais uma presa fácil nós seremos neste mundo. Para o inimigo das nossas almas nos enganar, para o inimigo das nossas almas querer nos destruir, querer nos pisar, querer nos fazer que nós venhamos negar Cristo, renunciar à vontade de Cristo. E essa atitude de Pedro, já revelada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que eu quero te dizer algo para a minha vida e a sua vida, a dureza dos nossos corações impede-nos, a dureza do nosso coração impede-nos de vermos a glória de Cristo, de obedecer aquilo que Cristo fala e verdadeiramente nós olharmos para dentro de nós e reconhecermos que somos falhos, cheios de defeito. Precisamos entender isso nas nossas vidas. Se nós não entendermos isso, nós seremos presa fácil neste mundo. Então, para a minha vida e a sua vida, Pedro agora segue Jesus de longe. E Pedro agora está no meio da roda dos escarnecedores, se aquecendo com os escarnecedores. E agora ele vai ser confrontado. E agora o confronto dele, o confronto que ele vai ser confrontado, será para se cumprir aquilo que Cristo já tinha dito. Porque quando nós não ouvimos a voz de Cristo, as nossas atitudes vão negar. Quando nós não ouvimos, aliás, até ouvir nós escutamos, mas nós não praticamos e obedecemos. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Assentou-se Pedro entre eles. Entenda bem, quando nós estamos longe de Cristo, somos nós que vamos procurar o caminho errante. Quando nós estamos longe de Cristo, somos nós que vamos abandonar a comunhão com Cristo. Somos nós que vamos deixar de estar ceando, de estar louvando, de estar glorificando e exaltando a Deus. Somos nós que vamos sentar na roda dos escarnecedores. O nosso desejo carnal vai nos levar para onde nós nunca deveríamos estar. E além mais do que isso, vai acontecer algo que entristece o meu coração. Vai acontecer algo que é um alerta para a minha vida. É um alerta para o meu coração. Ei, talvez você entrou aqui hoje nesta live querendo ouvir uma voz de Deus. E Deus está falando aos nossos corações, não só de vocês, mas ao meu também. Se eu endurecer o meu coração, se eu não olhar para Cristo com os olhos espirituais, as minhas decisões o negará. E sou eu que vou me afastar de Cristo. E sou eu que vou até a roda dos escarnecedores. Sou eu que vou voltar para a mesa dos escarnecedores, para a mesa daqueles que não querem compromisso com Cristo, não querem andar na verdade.
Daqui a pouco, Daniel e França, nós vamos estar orando. Nós estamos já concluindo a palavra aos nossos corações. Então, para a minha vida e a sua vida, eu quero te dizer neste momento. A palavra profética vai revelar aquilo que vai acontecer nas nossas vidas. E aquilo que Cristo falou estava se cumprindo na vida de Pedro. E olha só o que começou a acontecer. Começa a entristecer o meu coração. E eu começo a analisar e a pensar. Neste primeiro não de Pedro a Cristo. O primeiro não de Pedro a Cristo. Olha só. E como certa criada, vendo ele estar sentado ao fogo, pusesse-se os olhos nele, e disse, este também estava com ele. Esta mulher, esta criada, reconheceu que Pedro estava com Cristo. Mas o que me assusta é em saber que muitos de nós vamos agir igualzinho a Pedro. Se nós não estivermos vigilantes, observando os mandamentos, olhando para Cristo, nós vamos estar fazendo igualzinho a Pedro. Olha só agora o que Pedro diz. Porém, ele negou, dizendo, mulher, não o conheço. Irmão, eu não sei se você já parou para meditar na palavra. Porém, ele negou, dizendo, mulher, não o conheço. Você já imaginou um homem que andou com Cristo, viu o sobrenatural de Deus, provou da glória de Deus, o único que andou sobre as águas? Nem os outros discípulos tiveram esse prazer de ver o sobrenatural de Deus e andar sobre as águas. Um homem que viu Jesus curar os paralíticos. Um homem que viu Jesus, meus amados irmãos, curar os cegos. Um homem que viu Jesus dizer, lança-te a rede. Volta para o alto mar e lança a rede. E ali Pedro obedeceu à voz de Cristo e colheu uma grande quantidade de peixe. Era tão grande a bênção que os outros foram ajudar porque ele mesmo não poderia. Com tanta bênção que Cristo deu a ele. E ele vai dizer, não o conheço. Um homem que Jesus Cristo lavou os seus pés. Ele diz, não conheço. Um homem que quando clamou por Cristo, dizendo, salva-me. E Cristo estendendo a mão para ele, o salvou. Ele disse, não conheço. Será que a minha e a sua atitude não está sendo essa também? Não conheço. Por conta que os nossos olhos estão fechados para a verdade. Por conta que os nossos olhos não estão vendo a grandeza, o poder e as misericórdias de um Deus que é santo.
Jesus estava preso, Jesus iria morrer por ele e por todos. E agora Pedro está dizendo, não o conheço. E muitas vezes as nossas atitudes revelam isso nas nossas vidas, não conheço. Não sei nem quem é ele. Quando nós aceitamos a proposta do inimigo de ir para as mesas de bar, de postar coisa no Facebook, olha só que isso é muito importante isso. Gente dizendo que quer Deus na sua vida, gente dizendo que tem Jesus no seu coração, mas postando música do mundo no seu Facebook, fotos indecentes, contando piada imoral. Muitas vezes eu fico, meu Deus, como é que as pessoas procuram as tuas bênçãos e fica te renunciando com coisas que não condiz com a realidade, não condiz com a palavra de Deus. Olha só que muitas vezes o que nós colocamos, nós queremos a bênção de Deus e nós colocamos lá, quem seria eu no ano 2000 e tal? Aí coloca lá, eu seria fulano, eu seria Beltrano. Aí coloca lá coisa de signo, coisa que vai contra a palavra de Deus. E muitas vezes nós queremos a bênção de Deus, mas nós falamos com as nossas atitudes, com as nossas postagens, com as nossas ações, dizendo eu não o conheço. Muitas vezes nós falamos que Cristo está no nosso coração, mas as nossas ações, eu não falo só as suas não, as minhas ações também, muitas vezes nós falamos não o conheço, não sei quem é Ele. Porque se nós o conhecesse, nós abriríamos mão dos nossos pecados, abriríamos mão das coisas indecentes, das mentiras, das contendas, das fofocas, das maldades. Porque se nós o conhecesse, nós iríamos viver uma nova vida, uma vida transformada, uma vida cheia do seu poder, da sua glória, das suas misericórdias e compaixão. Irmão, nós estamos vivendo em um tempo que só a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para nos manter vivos. Que só as misericórdias do nosso Deus para nos poupar. Se não fosse Cristo intercedendo por nós à direita do Pai, o Criador dos céus e da terra, eu creio que a ira de Deus já tinha nos fulminado vivo. Porque muitas vezes nós falamos que temos Deus no coração, mas a nossa nega, dizendo palavrão, dizendo palavras imundas. Porém ele negou dizendo, mulher, não conheço. E olha só o que foi acontecendo. Olha só o que acontece. E um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. Isso aqui, meus amados irmãos, não sou. E um pouco depois, não foi muito tempo não, foi um pouco depois. Não foi daqui um ano não, foi pouco depois. Vendo o outro, diz, tu és também deles. O mesmo homem que disse, não conheço, agora ele vai dizer, não sou. Aí se nós formos olharmos, meditarmos,
um homem que esteve diante da presença de um Jesus. Como diz Mateus lá no capítulo 10, que Cristo lhe deu poder para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para expulsar todo o mal. Cristo deu poder a Pedro e Pedro agora está dizendo: não sou dele. Não sou. Entendamos isso, meus amados irmãos. Porque isso está acontecendo na vida de Pedro. Porque Pedro se achou que conhecia a si mesmo. E Jesus tinha dito para Pedro, e não só para ele, mas para todos, como nós lemos lá no começo: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Aí Pedro tomou a frente e disse: eu, Senhor, jamais. Eu estou pronto. Olha só o que Pedro disse: eu estou pronto para ir contigo para a cadeia. Eu estou pronto para morrer por ti. O mesmo Pedro que diz que estava pronto para ser açoitado por Cristo, para ser preso por Cristo, o mesmo Pedro que diz que iria morrer por Cristo, pouco depois de ele falar tudo isso, já estavam negando. Agora, por que Pedro estava negando a Cristo? Porque Pedro não quis ouvir a voz de Cristo. Porque Pedro não quis ouvir a voz de Cristo. A palavra profética, Jesus tinha profetizado: ó Pedro, você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. Entendamos isso nas nossas vidas, meus amados. Cristo, ele avisa o que vai acontecer nas nossas vidas se nós não andarmos conforme a palavra. Cristo nos avisa o que vai acontecer sobre as nossas vidas se nós não nos despertarmos para ouvir a sua voz. Cristo falou para Pedro: já que você não quer me ouvir, então o que vai acontecer na sua vida é isso. Mas isso foi fundamental para a mudança da história de Pedro. E isso também é fundamental para a minha vida e a sua vida, que isso aconteça, para a mudança da nossa história. Ele diz: não sou. E muitas vezes no trabalho nós negamos a Cristo. Muitas vezes na escola nós negamos a Cristo, ou na faculdade. Muitas vezes nós negamos a Cristo na rua. Muitas vezes nós negamos a Cristo dentro de casa. Muitas vezes nós falamos: não sou. Tu és também deles. Tu és aquele que estava andando com ele. Não, não sou. Não sou. Não ando com ele. Tu és também deles. Não, eu não. Muitas vezes nós colocamos a melhor roupa para ir para o culto, mas quando chegamos em casa colocamos uma roupa indecente. Está dizendo: não sou. Não sou aquilo que você viu lá na igreja. Eu sou outra coisa. Muitas vezes nós falamos de santidade com a boca, mas o coração está contaminado com o mal. Então está dizendo: não sou.
Muitas vezes falamos que perdoamos com os lábios, com a nossa boca, com a nossa voz, mas o coração continua cheio da ira, continua cheio da mágoa, e não está dizendo não sou. Como é que está a nossa vida hoje? Será que nós estamos igualzinho a Pedro? Dizendo não sou? E ainda tem mais. No versículo 59, e passado quase uma hora, um outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. Olha só a afirmação que o homem fala. E passado quase uma hora, outro afirmava, dizendo, também este, verdadeiramente, olha só a expressão que está aqui, verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. O jeito de andar parece com ele, de vestir parece com ele, o de falar se parece que é de... Mas aí Pedro mais uma vez vai dizer, e Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Olha só para a minha vida e a sua vida, isso é importantíssimo. Nós estamos já concluindo essa palavra e logo depois nós iremos orar pelas nossas vidas. Entenda isso, meus amados irmãos, que a palavra está nos dizendo. Muitas vezes as pessoas lá fora nos veem como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Falamos até como Jesus falou. Andamos até como ele andou. Mas às vezes o que acontece, irmão Juscelino? O nosso coração está longe de Deus. Foi o próprio Pedro que disse, não sei o que dizes. Não sei o que dizes. E preste bem atenção. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Vocês lembram que Jesus disse para Pedro, o galo vai te dar um sinal. Daquilo que eu te falei, vai se cumprir na sua vida. E é importantíssimo isso agora. Eu quero destacar esta palavra sinal na nossa vida. Nós precisamos estar sempre atento aos sinais nas nossas vidas. Porque os sinais vão nos mostrar que verdadeiramente nós precisamos de mudança. Quando nós vamos passar por um sinal, existem 3 etapas: verde, amarelo e vermelho. Quando está verde, é sinal para que você passe. Quando está amarelo, é sinal de que, meus amados irmãos? Fica atento, desperta,
porque o vermelho está chegando. O amarelo é total atenção, porque a qualquer momento pode estar vermelho e você não está atento ao sinal. O que é que acontece? Ficou vermelho e você passou e causou um desastre. Preste atenção no que eu estou falando, conforme a palavra de Deus. Cristo deu um sinal para Pedro, fazendo com que Pedro viesse ligar as antenas, fazendo com que Pedro viesse lembrar das suas palavras. Ainda há esperança para mim e para você. Esta mensagem que Cristo colocou no meu coração hoje é para dizer: ainda há esperança para as nossas vidas, se nós ligarmos os sinais. Irmão, as minhas atitudes não condiz com a palavra de Deus, então liga o sinal que você está seguindo a Jesus de longe, você está se enganando a cada dia, você está andando na contramão de Deus. Ei, eu quero te dizer que muitas vezes eu passei por isso e achava bom estar num bar, eu achava bom estar no meio de um bocado de gente que falava que eram meus amigos, mas na hora de ser amigo não era, porque o verdadeiro amigo, como eu já falei, ele dá o conselho certo, ele te confronta contra as suas atitudes. O verdadeiro amigo, ele te alerta: olha, não faz isso que você vai se dar mal, não adultera, não mente, não engana. O verdadeiro amigo, ele te mostra a verdade. E entendemos isso, meus amados irmãos. Muitas vezes esse desejo de ir para o bar é bom, para ir para as baladas, ouvir uma música do mundo, na época que eu estava no mundo era bom, mas eu quero te dizer que Cristo trouxe um sinal para a minha vida, e esse sinal eu comecei a me despertar. Isso não agrada a Cristo, isso me leva para longe de Cristo, isso está me contaminando, isso está fazendo com que eu viva uma vida cega, uma vida que não tem comunhão com Deus. E eu quero te dizer que os sinais que Cristo falou na vida de Pedro através da palavra profética se cumpriu. E eu quero dizer, tudo aquilo que Cristo falou ao meu, ao teu, ao nosso respeito, através da palavra vai se cumprir. Se nós não obedecermos a sua palavra, nós vamos o negar. Se nós não observarmos os seus mandamentos, nós vamos nos distanciar de Cristo. Se nós não ligarmos os sinais, se nós não entendermos que isso vai acontecer nas nossas vidas, nós vamos viver uma vida escravizada pelo poder do maligno. E eu quero dizer para a minha vida e a sua vida: liga o sinal hoje na tua vida. O que é que está indo na contramão de Deus? O que é que está indo agora? O que é que você está fazendo ou estão fazendo? O que é que nós estamos fazendo que está indo na contramão de Deus? Se o sinal estiver verde, nós podemos passar, porque pela lei, a lei diz, verde é para nós passarmos. Mas será que o sinal já ficou amarelo? E amarelo, olha, tem atenção, porque a qualquer momento o vermelho chega. E quando chegar o sinal vermelho, chegou na vida de Pedro o sinal vermelho. Enquanto Pedro estava andando com Cristo, estava no sinal verde. Quando Pedro, no versículo 54, Pedro seguia Jesus de longe, ficou num sinal amarelo. E quando Pedro se introduziu no meio dos escarnecedores, o sinal vermelho chegou na vida dele. Aí veio o primeiro desastre. E não demorou muito, veio o segundo desastre. E não demorou muito, veio o terceiro. Ele disse: não conheço. Homem não sou. E ele vai dizendo a terceira vez, dizendo: não sei o que dizes. Mas no versículo 61 e o versículo 62, para nós concluirmos e orarmos nesta noite já, que diz assim para a minha vida e a sua vida: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. Ei, o sinal
que Cristo deu a Pedro. Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. O que vai nós fazermos mudar de atitude, o que vai fazer eu e você verdadeiramente andar com Cristo, é quando eu e você entendemos que a palavra de Deus muda as nossas condutas. A palavra de Deus muda os nossos caminhos. A palavra de Deus muda os nossos hábitos. A palavra de Deus muda até o jeito de ouvirmos, o jeito de falar, o jeito de compreender as coisas, de ver, de analisar. Ei, a palavra de Deus, ela é uma fonte de vida. A palavra de Deus é a libertação, é a cura, é a salvação, é a transformação. A palavra de Deus traz as verdades de Deus para as nossas vidas. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero dizer para a minha vida e a sua vida. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Eu quero te dizer que os olhos de Cristo estão sobre você. Que os olhos de Cristo estão sobre mim. Que os olhos de Cristo estão sobre nós. Eu quero te dizer que Cristo é tão misericordioso que os seus olhos estão sobre nós, esperando que dentro de nós o sinal que Ele deu para nós seja aceso com o seu olhar, com o sinal, meus amados irmãos, que está dentro de nós, que Ele disse: olha, se fizerem isso vai se dar mal, mas se obedecer minha palavra, a história mudará. E virando-se o Senhor olhou para Pedro. E quando os olhos de Deus e Jesus estavam sobre Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. Quando nós lembramos da palavra de Deus, a palavra de Deus, ela nos liberta do cativeiro. Jesus disse em João 8,32, conhecerei a verdade vos libertará. Então, para a minha vida e a sua vida, para que nós venhamos compreender, entender e viver, e ter uma vida cheia da graça e da misericórdia de um Deus santo, fiel, digno de toda aceitação para a glória de Deus. Olha só o que é que a palavra de Deus fala aos nossos corações profundamente. Nós estamos já concluindo para orarmos por todos. É algo que alegra muito o meu coração. A palavra do Senhor. Entenda isso. A palavra do homem engana. A palavra do homem muitas vezes vem cheia de elogios. A palavra que o homem fala muitas vezes nos ajuda a permanecermos no sinal vermelho. E como nós não estamos atentos ao sinal, o que é que acontece? Como nós não estamos atentos ao sinal vermelho, nós passamos e causamos tragédia. Mas a palavra de Deus nos traz um alerta. E olha só o que foi que a palavra de Deus fez na vida de Pedro. Lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E para minha vida e a sua vida neste momento, há esperança para nós. Versículo 62 de Lucas 22 diz assim: e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E agora aqui eu quero terminar trazendo algo para a minha vida e a sua vida. Porque Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes. Porque o próprio Pedro foi para o meio dos escarnecedores. E o que fez Pedro chorar amargamente? Ele lembrou-se da palavra do Senhor. Mas antes de ele chorar amargamente,
Ele saiu para fora, ele saiu do meio daqueles que estavam causando prejuízo gravíssimo para a vida dele. Isso é um sinal de alerta para a minha vida e a sua vida. Cuidado com quem você anda, porque ele pode estar te levando para o abismo. Cuidado com aquele com quem você está caminhando, porque ele pode estar trazendo prejuízo gravíssimo para a sua vida. Liga o sinal de alerta, porque Cristo está falando com vida hoje que está aqui. As pessoas que você está se acompanhando está trazendo prejuízo gravíssimo para a sua vida e você vai caminhar para o abismo. E saindo Pedro para fora, Pedro saiu daquele pátio, Pedro saiu do meio das pessoas com que fizeram ele escarnecer de Cristo. Pedro escarneceu de Cristo, Pedro negou a Cristo, Pedro negou aquele com quem ele viveu, com quem ele conviveu. Enquanto nós estivermos no meio daqueles, eu não estou falando para você não falar com ele. Eu estou só dizendo para que você ligue o sinal de alerta. Se ele vai para um bar, por que você vai? Quando eu aceitei a Cristo, eu me lembro que existia umas certas coisas entre nós que era assim. Alguém me ligava e dizia assim: olha, se a minha mulher perguntar por mim, tu diz que estava comigo. Olha só como eram as coisas, como era que funcionava. E eu encobrindo as coisas erradas. E eu fazendo parte daquilo que não é a vontade de Deus. E eu dizia: pode deixar comigo. E o que é que acontecia? Se ligasse, estava comigo. Não, nós saímos juntos, nós bebemos juntos. Mentindo. Apoiando o erro de outra pessoa para poder cometer o adultério. Entenda isso, meus amados irmãos, isso. E quando eu aceitei a Cristo, o camarada não chegou a ligar para mim, olha, a minha mulher disse: olha, a partir de agora não dá mais. Agora é diferente, se ligar eu vou dizer que não tá. Se ligar eu vou dizer que não tá. Foi o que aconteceu, nunca mais ligou para mim. Quando eu aceitei a Cristo, eu tinha uma roda de amigos que era de bar em bar, de mesa em mesa. Eu era conhecido como um cara, olha, esse daí é o cara. E no final eu não era nada. Era um pobre, miserável e nu. Cego. Dizendo que tinha Deus na vida, mas negando a Cristo. Aí quando eu aceitei a Cristo, meus caminhos foram outros. E agora de ir para um bar, agora estava indo para onde? Para a igreja. Fui dono de banda de forró. Passei muito tempo tocando em banda. Aí o que é que a palavra diz? E saindo para fora. Então eu tive que sair fora daquele convívio que eu vivia para viver uma nova história em Cristo Jesus. Vamos já orar, tá bom, Liliane Souza? Vamos já estar orando por todos. Entenda isso, meus amados irmãos. O círculo da mentira tem que se acabar nas nossas vidas. Nós temos que sair para fora dele para viver a verdade. O círculo do engano tem que se acabar nas nossas vidas para nós começarmos a viver uma nova vida. O círculo, meus amados irmãos, da mentira, da inveja, da maledicência. Nós temos que sair para fora. Temos que parar, meus amados irmãos, e pensar e meditar. Se você não entender isso, eu não entender isso, a nossa vida será uma vida miserável.
Vamos estar já orando, Daniel Barro, tá bom? No distrito Juá, né? Quixadá. Vamos já estar orando pela sua família aqui. Tá bom, meu filho? Então nós estamos já concluindo esta mensagem para orarmos por todos. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Por que Pedro chorou amargamente? Porque ele lembrou dentro do seu coração: eu neguei aquele que me alertou. Eu neguei o meu melhor amigo. Aquele que eu convivi, andei com ele em todos os lugares. Pedro lembrou que Cristo o salvou quando ele já estava indo para o fundo. Imagino eu que quando Pedro está chorando amargamente, vem um sentimento de arrependimento, vem um sentimento de culpa dentro dele, dizendo: eu pequei, eu errei, eu preciso melhorar, eu preciso reconhecer que eu verdadeiramente pequei contra o meu mestre, pequei contra aquele que veio para me salvar, veio para me dar vida e vida com abundância para a glória de Deus. E Pedro chorou amargamente. Eu quero te dizer algo nesta noite já. Eu quero te dizer algo para mim e a sua vida. Jesus, Ele está olhando para mim e para você e está fazendo com que nós venhamos ver aquilo que está nos levando para o fundo do poço. Você pode chorar amargamente pelos seus pecados. Eu posso chorar amargamente pelos meus pecados, pelas minhas ruínas. E entenda uma coisa: arrependimento é diferente de remorso. Remorso quem sentiu foi Judas. Judas traiu a Jesus por 30 moedas. Depois Judas sentiu remorso dentro de si. O erro de Judas não foi para junto dos irmãos. Judas continuou longe de Cristo e longe dos irmãos. E foi para o precipício. Pedro não chorou amargamente. Quando Pedro chorou amargamente, ele foi para o convívio dos irmãos. Os irmãos tinham fugido e Pedro foi para junto deles. E agora ali, quando Pedro vai para junto dos irmãos, havia uma promessa. Havia a palavra profética. Que Cristo disse: olha, vocês vão ser dispensados. Mas depois que me humilharem, depois que me cuspirem, depois que blasfemarem de mim, depois que me pisarem, me maltratarem, colocarem uma coroa de espinho na minha cabeça, me colocarem naquela cruz, perfurando as minhas mãos e os meus pés, depois que eu morrer naquela cruz, derramar o meu sangue pela humanidade, para comprar as suas vidas, as suas almas, eu irei até vós. Havia uma promessa que Cristo iria até os irmãos. E Pedro lembrou também desta profecia, creio eu. Porque a palavra vai dizer: lembrou-se da palavra do Senhor. Então Pedro ouviu o que Jesus disse: e eu irei adiante de vós, depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós. E Jesus foi até eles. A promessa se cumpriu. E Pedro estava entre os irmãos. E eu quero te dizer: se você estiver verdadeiramente entre os irmãos que são verdadeiros, a sua vida mudará e Jesus irá até você. Você que entrou nesta live hoje, ouviu esta palavra, talvez as suas condutas, suas atitudes estão te levando para longe de Cristo. Você deseja hoje se reconciliar com Cristo? Você deseja hoje aceitar Cristo? Você deseja hoje ter uma vida com Cristo?
Coloca aqui que nós iremos orar pela sua vida em Cristo Jesus. Se você deseja ter uma vida com Cristo, se você desejar ter uma vida com Cristo, é só você colocar aqui, nós vamos estar orando pela sua vida, para a glória de Deus. Faça seu pedido de oração, nós vamos estar clamando, orando ao Senhor pela vossa vida, pedindo a Deus misericórdia, compaixão, pedindo a Deus a sua graça, para que nós venhamos verdadeiramente fazer aquilo que agrada a Cristo. Então nós vamos estar clamando, rogando ao Senhor, neste momento, pedindo a Deus mais uma vez das suas misericórdias, da sua compaixão, porque nós necessitamos, nós precisamos de um Deus que é santo, de um Deus que é fiel, justo, tremendo, de um Deus que nos ajuda a vencer em todos os tempos da nossa vida. Vamos estar orando, Daniel, agora pela sua vida, tá bom? Você quer tomar uma decisão, Daniel, de aceitar Jesus? De andar nos caminhos do Senhor? Jesus te pergunta. Então, meus amados irmãos, nós iremos clamar pelo sangue de Cristo. Antonilda Lima, que Deus abençoe a vossa vida em Cristo Jesus o Nazareno. Amém. Amém. Então nós vamos clamar, meus amados. E entenda isso, meus amados irmãos. Às vezes as nossas condutas, nossas postagens, fotos indecentes, aquilo que nós postamos nega a Cristo nas nossas vidas. Tenho tido muito cuidado com aquilo que eu vou postar nas minhas redes sociais, porque aquilo que eu posto pode estar negando a Deus na minha vida. Vamos estar orando, irmã Fabiana Alves, pela sua família, pelo seu filho. Vamos estar orando para a glória de Deus. Então nós vamos clamar agora pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue que salva, o sangue que liberta e transforma a vida do homem e da mulher. Irmã Aparecida Costa, que Deus abençoe, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Então nós iremos clamar, rogar ao Senhor, pela sua compaixão e misericórdia nas nossas vidas. Pedro chorou amargamente. E depois Pedro foi para o meio dos irmãos. E depois que Jesus morreu, Jesus foi na direção deles para a glória de Deus. E ali houve a graça, a misericórdia e a compaixão de um Deus que é santo, fiel, justo e tremendo. Então vamos clamar, vamos orar, vamos rogar ao Senhor pela sua compaixão e misericórdia. Porque Deus é santo, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Então coloque a mão no seu coração, se estiver enfermo, bote a mão em cima da sua enfermidade. E nós vamos estar rogando ao Senhor pelas suas misericórdia e compaixão para a sua glória. Pai santo, Deus querido, Deus que nos ajuda a enfrentarmos o mal em Cristo Jesus o Nazareno. Deus que falou através da tua palavra sobre os não de Pedro. E falou também, Senhor, sobre nos alertar os verdadeiros amigos. Pai amado, nos ensina a ouvir e a compreender que nós devemos ser confrontados. E eu sei que ser confrontado muitas vezes, Senhor, não é fácil. Mas quando nós somos confrontados e quando nós deixamos que o confronto venha trazer meditação aos nossos corações, eu sei que o Senhor está gerando a misericórdia e a compaixão dentro de nós para que nós venhamos tomar a decisão correta sobre as nossas vidas. Pai santo, Deus querido, Deus amado, clamamos a Ti, rogamos a Ti pelas Tuas misericórdia e compaixão sobre as nossas vidas. Nós sentimos, Senhor, dentro de nós as Tuas misericórdias e compaixão, porque até aqui o Senhor nos poupou e estamos vivos.
Pai amado, repreende hoje esta angústia sobre este coração. Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem projetado, tem tentado, Senhor, trazer a destruição para esta vida, o Senhor repreenda para a tua glória. Desfaça o laço do passarinheiro e a peste perniciosa. Nos cobre com as tuas penas e debaixo de tuas asas nós estaremos seguros, porque a tua verdade é escudo e bloqueio. Porque eu sei, meu Pai amado, porque aquele que crê ouve e exalta o teu nome. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, e ele, Senhor, permanecerá de pé diante da tua presença, porque o Senhor o guarda e o livra debaixo da tua potente mão. Pai amado, Deus querido, neste momento, Senhor, nós estamos olhando para um Deus que é o socorro bem presente na angústia, um Deus que é o alívio para nossas almas e traz a liberdade para as nossas vidas. Repreende, meu Pai amado, todo o projeto do inimigo, da liberdade, aquele que crê, louve e exalta o teu nome. Senhor, nós te pedimos por aqueles que estão angustiados, depressivos, amargurados, aqueles, meu Pai amado, que estão vivendo agora em um tempo de tristeza e angústia no seu coração e de medo, que o Senhor venha dar fortaleza, o ânimo e a esperança no seu coração. Aumenta a nossa fé. Senhor, faz-nos vermos a tua grandeza, faz-nos vermos a tua santidade sobre as nossas vidas. Produz dentro de nós liberdade, produz dentro de nós santificação, purificação, transformação, e nos faz ser uma nova criatura em Cristo Jesus o Nazareno. Pai amado, cura os enfermos neste momento. Aqueles que estão enfermos, Senhor, pelo coronavírus. Usa de misericórdia agora, que o Senhor repreenda este vírus. Meu Pai amado, devolve a saúde desta vida para a tua glória. Aqueles que estão com falta de ar, aqueles que estão com enfermidade nos nervos, nos rins, no pulmão, nos ossos, hérnia de disco, enfermidade na coluna, Senhor, se é pedra nos rins ou na vesícula, nódulos, caroços, mioma, cisto, aonde quer que esteja agora esta enfermidade, é no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor repreenda este mal, que o Senhor repreenda agora esta enfermidade, no nome santo de Jesus, ó Pai. Que o Senhor agora, meu Deus querido, venha repreender esta enfermidade sobre esta vida no nome santo do teu Filho. Ah, Pai amado, Deus querido, que o Senhor trabalhe sobre a vida deste homem, desta mulher, sobre estes filhos, sobre esta casa, sobre esta família, esta vizinhança, esta parentela. Que o Senhor traga a salvação, a libertação, a cura, o renovo, a transformação. Que o Senhor encha de alegria este coração. Muda o quadro desta família e desta casa. Abre os olhos daqueles que estão cegos espiritualmente, trazendo a esperança, o amor e a paz para a tua glória em Cristo Jesus, ó Pai. Abençoa, Senhor, cada vida, cada lar, cada família que estão aqui neste momento. Guarda, livre e salva diante da tua presença em Cristo Jesus, ó Pai. Continua nos abençoando, continua movendo as tuas mãos ao nosso favor. Senhor, que a tua palavra abra os nossos olhos e que nós venhamos ver a tua verdade em Cristo Jesus o Nazareno. Muito obrigado, ó Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito até aqui sobre as nossas vidas em Cristo Jesus. Amém e amém, para a glória de Deus. Que Deus continue abençoando as vidas de cada um dos irmãos, derramando da graça, da compaixão. Daniela França, como é que você está agora aí? Maria Eugênia Dias, que Deus abençoe. Que Deus continue derramando da graça, da compaixão sobre as vossas vidas. Irmã Mariana, que Deus abençoe. Liliane Souza, que Deus continue abençoando a vossa vida em Cristo Jesus. Deus é fiel, Deus é poderoso. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Fiquem na paz, né? Colocando aqui, estou bem, graças a Deus. Deus repreendeu aquilo que estava causando, né, enfermidade na Daniela. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa. E até amanhã, se o Senhor nos permitir, nós estaremos de volta com o programa Graça e Paz. Que Deus abençoe poderosamente as vossas vidas, as vossas casas. Em Cristo Jesus o Nazareno. Amém.